Salve galera, depois de muito tempo sumido aqui do YouTube, tá difícil da água limpar por aqui na região, voltando com mais um videozinho de pesca sub pro canal, e dessa vez eu fiz um vídeo maior rapaziada, porque eu fui alguns dias aí, esse vídeo aqui são na verdade a junção de 3 dias, 2 dias que não teve muita ação e um dia que teve mais ação, então eu juntei todos esses 3 dias, fiz algumas filmagens aí, para ficar um vídeo mais interessante de ser assistido, né? Ficar um vídeo mais dinâmico, mais legal. Fiz alguns cortes, umas edições, mas deu para tirar uns peixinhos, galera. Acompanha aí. Todos esses 3 dias foram dias que eu fui sozinho. Infelizmente eu não consegui um dupla. É complicado, né, galera? Conciliar o tempo. Então eu vi que a água estava limpa, então fui tentar a sorte mesmo. Fui pescar sozinho, mas não é algo que eu recomendo alguém a fazer, tá? Sempre que vai pescar sub, tenta ir com pelo menos um dupla para garantir a sua segurança. Para quem não conhece a região, aqui eu tô no bairro de Itapuã e tava aí me encaminhando para a ilha Pituã, aquela ilha ali, logo ali na frente. Já tem alguns vídeos aqui no canal nesse mesmo lugar. É um lugar que eu gosto de ir muito, mas eu não gosto muito de ir sozinho, então foi um dia que eu não me arrisquei muito e acho que até por isso foi um dia que não foi muito produtivo. Mas eu tento não pensar muito nisso, galera. Pesca sub para mim é um momento de relaxamento, é um hobby meu, é um esporte. Então, mesmo que não role o peixe, para mim sempre é uma consequência o peixe. Eu sempre vou aproveitar o dia, eu gosto de estar na água e gosto de estar fazendo esse esporte. Então, para mim, tendo peixe ou não, tá valendo. Aproveitar esse momento do vídeo também para agradecer a todo mundo que deu a força pro canal. Graças a Deus, galera, chegamos aí aos 1000 inscritos. Muito obrigado pela colaboração de vocês, você que deixa o seu like, você que se inscreveu no canal, você que compartilha o vídeo para os seus amigos. Finalmente aí chegamos na marca dos 1000 inscritos. Eu comecei esse canal aqui mais para deixar registrado o que eu gosto de fazer. Assim, eu imaginava que poderia ter um crescimento, mas eu não imaginei que seria um crescimento tão rápido, então eu fico muito feliz de estar fazendo algo que eu gosto e mostrar para as pessoas e perceber que as pessoas gostam de assistir, gostam de acompanhar. Isso é top demais, me estimula a fazer vídeos aqui para o YouTube. E claro, galera, eu gostaria de trazer mais vídeos assim, mas a pesca sub a gente depende muito do clima, depende de como tá a água. Infelizmente tem dias aqui que não adianta, você pode ir para a água e você não vai enxergar nada. Aqui já na parte de trás da ilha Pituã eu achei umas conchas, eu acho que é búzio o nome dessas conchas, vivem aí uns moluscos dentro, às vezes alguns caranguejos. Eu peguei só para mostrar, assim que eu mostrei eu já devolvi no local. Não é bom ficar tirando essas coisas da água. Achei que ia dar uma filmagem bacana e, por engraçado que seja, tinha bastante desses animais aí nesse dia. Acabei só fazendo a filmagem e devolvi no mesmo local. Esse dia tava batendo bastante, eu tava tentando chegar num ponto que eu queria, mas não consegui, então fiquei num ponto até tem uns peixes de vez em quando, mas não é o ponto ideal que eu queria ficar, eu queria ir atrás daquela pedra ali. Acabei vendo umas tainhas passando, eu mergulhei, tentei fazer uma espera ali curta para ver se eu tinha um momento melhor de disparo. Ela me deu uma chance muito boa de disparo, mas acabei errando, galera. Acompanhe aí. Felizmente o peixe ganhou a vida, eu gosto sempre de mostrar os erros, né? A gente não acerta sempre, mas faz parte da pesca sub, galera, não pode desmotivar não. Depois eu acabei mudando de ponto, eu desci numa pedra, eu estava procurando um dentão que eu tinha visto passar, e olha que situação inusitada que aconteceu, galera. Vou deixar vocês acompanhando aí, depois eu vou explicar, lembrando que eu estava pescando sozinho nesse dia, e olha só o que rolou, hein? Eu não achei o que eu queria, então logo eu subi. Quando eu olhei para baixo, passou uma sarda sororoca bem grande embaixo de mim. E logo depois, olha o que aconteceu. E do nada, galera, apareceu um mergulhador embaixo de mim. A gente não estava junto. Eu acabei conversando com ele depois. Ele tomou um susto, ele fez o disparo. Eu perguntei se ele acertou. E ele conseguiu fazer a captura.
E depois eu troquei uma ideia com ele ali. Eu já conhecia ele de um outro mergulho, o nome dele é Murilo. Ele pesca aí de vez em quando, galera, e conseguiu garantir a sarda, hein? Eu ia dar um tiro de cima para baixo, mas acabou que ele passou ali e conseguiu garantir o peixe. Top demais. Aqui não tem competição, galera. Eu fiquei muito feliz mesmo que ele conseguiu capturar. Depois que a gente saiu da água, eu conversei com ele e o peixe era grande, hein? Conseguiu garantir um bom. Aqui já é um outro dia. Aqui eu tô na Praia da Costa, na Praia da Sereia. Foi um dia também que não teve muita ação. Eu até fiz alguns disparos aí, mas não tive muita sorte. Peguei um dia de água bem limpa, mas também a mesma situação do outro dia. Eu queria chegar num ponto ali, mas estava batendo bastante, estava muita espuma. Então eu não conseguia enxergar bem no ponto que eu queria. Logo que eu entrei na água, eu já fui preparando meu arbalete. E já encontrei ali uma isca artificial, um camarão artificial. Logo ali na frente, então eu mergulhei, peguei ele e levei para mim. Aqui é um lugar que a galera pesca muito com vara, então eu já achei muita isca artificial, mas eu acabo não mostrando. Vou ver se eu mostro mais esse tipo de coisa. Eu acho muita isca artificial e chumbada nesse lugar. Vou começar a trazer mais esse tipo de conteúdo também, porque eu sei que tem muita gente que gosta de ver isso. Aí já me movimentando para o ponto que eu queria, eu encontrei duas tartarugas. Elas ainda estavam aí bem na beirada, estavam bem juntas aí. Devia estar caçando alguma coisa, não sei. E fazendo a filmagem delas e admirando. E depois eu parti para o ponto que eu queria. Galera, e no meio do caminho eu vi uma movimentação, um cardume de tainha. Esse lugar aí a água estava bem limpa. Logo que eu mergulhei, elas se afastaram de mim, então eu tive que bater bastante a perna aí para alcançar. Acabei realizando um disparo e errei, galera. Mas mais tarde elas teriam me dado uma outra oportunidade. E aí sim eu consegui aproveitar. Dessa vez aí elas escaparam. Ainda continuando para o ponto que eu queria chegar, eu avistei esse baiacu de espinho. Não é um peixe que costuma se capturar, pelo menos não aqui na nossa costa aqui. Todo baiacu tem veneno, então você tem que saber limpar ele. Mas esse daí apesar de ser um peixe grande, não é um peixe que contém muita carne. Então acho que a galera acaba não fazendo a captura desse peixe por conta disso. Logo mais à frente eu fiz uma descida, eu tinha visto um peixe que eu até agora não soube identificar que peixe que era, mas eu tentei fazer a captura dele, ele se afastou bastante, eu realizei o disparo e também errei esse daí. O tiro foi meio embaixo, acertou a areia e o peixe ganhou a vida. Tava sem sorte esse dia, galera, já tinha errado uma tainha, errei esse outro peixe. Acabei avistando de novo essa estrela do mar, já mostrei essa espécie aqui em um outro vídeo aqui no YouTube, dá bastante dela por aqui. Só peguei ela para fazer a filmagem, já devolvi e continuei seguindo para o ponto que eu queria. Mas como eu disse para vocês, o ponto que eu queria estava bem ruim, então eu fiquei um pouco na água, não teve muita ação e eu já estava voltando para ir embora. Avistei novamente o cardume de tainhas e dessa vez deu bom, galera. Consegui acertar a maiorzinha ali do cardume, dei um tiro bem no meio dela. Dá pra ver aí que eu tô bem próximo das pedras, né? Tinha uma galera pescando ali, eu tava preocupado de não me enroscar na linha de alguém. Mas deu pra garantir uma tainha, galera, um tamanhozinho até médio, né? A tainha ela cresce muito mais que isso, mas um peixe que eu considero bom, eu gosto muito de tainha. Deu pra garantir esse daí logo na saída da água. Já quase saindo da água, eu avistei um dentão. Ele estava bem escondido nas pedras, mas ele deu uma saída ali, ele me deu uma oportunidade de tiro. Mas de novo, galera, eu atirei e acabei errando esse peixe aí. Acabei saindo da água só com a tainha mesmo. Faz parte. Esse foi o resultado que eu tive nesse dia, foi só a tainha mesmo. Eu sempre limpo o peixe ali na praia. Fiquei conversando com os pescadores ali e
realmente a movimentação não estava boa no dia, só estava passando cardume de tainha. E aqui sim, galera, foi o último dia que eu fui mergulhar. Voltei na Praia da Sereia, ela estava apontando ali mais ou menos no lugar que eu estava indo. E aí sim, foi um dia com uma movimentação boa, eu consegui chegar no ponto que eu queria. A água aí no raso estava bem limpa, cheguei lá não estava tão limpa no ponto que eu queria, porque é um ponto que bate um pouco mais, mas que não atrapalhou a pesca, deu para pescar e foi um dia produtivo de pesca, hein? Esse dia aí foi top. Logo que eu alcancei aí uma profundidade aí, eu já armo o meu arbalete, daí eu já vou olhando, né, se passa algum peixe de passagem, às vezes uma tainha ou algum peixe perdido ali. Então mesmo o deslocamento até o lugar, eu gosto de ir já com o arbalete armado. Quem sabe eu não dou uma sorte e pego um peixe passando. Chegando já no ponto que eu queria, galera, dá pra ver que a água não tá tão limpa, pelo menos não lá de cima. Quando chegava aí embaixo ela dava uma limpada. E esse foi o primeiro disparo do dia e consegui garantir o peixe. Foi um tiro bom, foi no centro do peixe e consegui garantir o primeiro. Tinha bastante peixe aí em volta, galera, nessas pedras aí. Minha preocupação era dar um tiro e acertar a lança dentro de uma fenda dessa, e quando eu tô sozinho é complicado, eu sempre gosto de chamar alguém para ficar olhando. Mas não foi o caso aí, eu acertei no meio do peixe, a lança não agarrou, deu tudo certo. Esse foi um dia também que eu cometi muitos erros de disparo, errei bastante disparo, não vou mostrar todos que eu errei para não ficar cansativo, mas vou deixar alguns aí, porque eu gosto de mostrar os erros também. Esse foi um tiro que até agora eu não entendi como eu não acertei, para mim estava bem no alvo, mas acontece. Então mais uma descida no mesmo ponto. Dessa vez eu consegui acertar o peixe que eu queria e garantir o segundo peixe do dia. Tava bom demais esse lugarzinho aí. A água tava meio turva, então os peixes estavam meio que da cor da água, a cor das pedras estava meio camuflado. Então muita movimentação, eu esperei um peixe parar ali e realizei o disparo. Fiquei muito preocupado com esse disparo, que a lança foi completamente para debaixo da pedra. Então eu já fui subindo, colocando certa pressão no cabo, na linha. Mas logo que eu puxei, a lança saiu. Dei muita sorte, galera. Não ficou agarrado. Dá pra ver que eu puxo aí e ela sai. E não tive esse problema. Fiz mais uma descida, eu cheguei a ver um sargo de beiço passando ali, naquela fenda mais estreita, depois ele nadou mais à frente, era o peixe que eu estava tentando pegar naquele momento. Depois eu vi uns outros peixes na minha esquerda ali que ficaram me olhando, acabaram parando. Eu tentei realizar o disparo, fiz o disparo e não acertei, galera, de novo, o peixe parado ali. Foi um dia que eu errei muito, novamente falando, eu errei bastante, mas faz parte da pesca sub. Eu não vou mostrar todos os erros para não ficar cansativo, já falei isso. Aqui já foi uma outra descida no mesmo ponto, na verdade um pouco mais à frente ali. E aí eu consegui garantir o terceiro peixe. Dessa vez eu consegui, galera, errando bastante, mas entre erros foi saindo os acertos. Deu para garantir. Esse eu acertei o peixe bem na parte frontal, foi bem na cara do peixe, né? Então foi um disparo bom. Contei um pouco com a sorte ali. E difícil dele sair também, hein? Aqui era no meio da tarde, tá, galera? Então o sol já tava ali para se pôr ali. Eu estimo aí que devia ser umas 2 para 3 horas. Olha que imagem top que ficou. Com o sol já indo ali para se pôr, né? A gente mora num lugar muito abençoado aqui no Espírito Santo, Vila Velha. Acabou dando essas imagens top aí. Eu fiz uma outra descida, tentei ir bem lá no fundo dessa valeta que tinha aí. Eu tinha visto um peixe diferente, que é aquele ali passando, eu não consegui identificar o que era. Eu tentei olhar ali por debaixo da pedra, ver se eu achava ele, mas ele sumiu, foi bem rápido. Eu vi esse outro peixe, fiz o disparo. Eu achei que tinha acertado, mas quando eu puxei a lança ele não estava ali. Eu não sei se eu acabei atingindo e não ficou, ou se eu só errei mesmo.
E mais um erro aí pra conta. E logo que eu subi, galera, passou um cardume de chicharro e que eu consegui errar também. Depois daquele erro, eu subi, já desci, mal respirei direito, armei o arbalete. Só que eu desci, eles se afastaram, não era um tamanho muito grande. Fiz o disparo e acabei errando também. Confesso que em um dado momento eu fiquei até um pouco frustrado com a quantidade de erros que eu estava fazendo de disparo, né, fora do alvo. Essa aí foi uma outra descida, consegui garantir o 4º peixe do dia. Apesar dos erros, eu estava conseguindo fazer um número de capturas, né? Então, considero que foi uma pesca bem boa. Esse disparo eu consegui acertar bem no apagador do peixe. Logo que eu subi, deu para ver que ele sobe até girando. Isso que quando o peixe apaga, ele já sobe girando, né? Ele já não briga mais. É um momento que você não tem nem que usar a faca para fazer o apagamento do peixe. Depois dessa captura, eu já comecei a me deslocar para sair da água. Para mim, galera, quando eu atinjo essa faixa de 4 a 5 peixes, eu já me dou como satisfeito, eu já começo a me retirar já. Eu também já estava bem cansado, como eu disse, eu não estou mostrando todos os disparos errados. Então eu já estava bem cansado e já estava me dando como satisfeito pela quantidade de peixes. Aqui eu estava só fazendo uma filmagem da paisagem, achei bem bonita a posição do sol ali, achei que renderia uma imagem legal. Então eu estava ali só fazendo uma imagem do dia mesmo. E no caminho indo embora, olha o que eu encontrei, galera. Achei aí aquela parte de uma vara, né? Aquela que tem um encaixe. Aparentemente algum pescador aí perdeu o encaixe da vara, deixou cair na água. Eu acabei levando comigo. Eu já estava para sair da água, então um material desse tamanho não ia me atrapalhar. Acabei levando para a areia. Eu não costumo pescar de vara e também não tenho uma vara que tem esse suporte. Eu acabei deixando numa lixeira ali, mas deixei de forma visível para caso alguém queira pegar esse material. Cheguei a oferecer para algumas pessoas logo que eu saí da água, mas ninguém quis pegar. E lembrando daquele sargo de beiço que eu não consegui pegar, galera, eu larguei a vara rapidinho, eu vi um sargo passando, consegui realizar o disparo e garantir o 5º peixe do dia. Ele me viu ali, ele foi escapando, ele não me dava a lateral dele, e logo que ele deu uma brecha eu efetuei um disparo que eu acertei 2 pontos dele ao mesmo tempo. Eu acertei a lateral e mais ali na parte da frente dele. Então fiz meio que um espeto ali do peixe, foi um tiro que eu contei um pouco com a sorte e garanti o 5º peixe do dia. Depois eu retornei, peguei a varinha de volta, fiz aí a filmagem do resultado da minha pesca e essa foi a última captura do dia, finalizando aí com essas imagens show de bola da Praia da Sereia e Praia da Costa. Galera, muito obrigado por assistir, valeu pela marca dos 1000 inscritos. Compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito e bora pescar.